Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião tradicional na nossa casa de oração. Reunião esta que acontece todas as segundas-feiras, que por hora estamos de forma virtual, mas sempre agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui refletindo a respeito de seus ensinamentos à luz desta doutrina maravilhosa. Para começar a nossa reunião, para ambientar a nossa reunião, nós chamamos o nosso companheiro Erlon para nos trazer uma música. É com você, Erlon. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Erlon pela belíssima música. E agora, meus irmãos, para efetivamente começarmos a nossa reunião, nós vamos pedir ao nosso companheiro Alexandre para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Alexandre. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus Cristo, a Deus, a espiritualidade maior, ao nosso anjo guardião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Alexandre. Bem, meus irmãos, a noite de hoje, para nos trazer a palestra, nós contamos com a colaboração do nosso irmão Kleber, palestrante da casa, companheiro de ideal,
aqui do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, ao qual nesse instante nós passamos a palavra. É com você, Kleber. Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui do bairro do setor Centro-Oeste, em Campinas. Casa espírita que há 75 anos, em todas as segundas-feiras, realiza a reunião pública de estudos evangélicos. E graças a Deus, mesmo neste período de provação extrema com a pandemia, nós estamos realizando as nossas reuniões de forma remota. Imagina se fosse há 10 anos atrás, a nossa reunião não ocorreria, porque nós não teríamos esta tecnologia. Mas a benevolência divina é tão grande que primeiro mandou a tecnologia, depois veio a pandemia e nós estamos com condições plenas para realizarmos os nossos estudos, ainda que de forma remota. É muito bom falar em casa, essa é que é a verdade. Nós estamos com saudade de todos aqueles que vêm aqui ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo às segundas-feiras, ocupam os lugares à nossa frente, mas o momento é esse e graças a Deus nós podemos realizar essa reunião. Então nós já estamos com a nossa reunião dessa segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, de forma remota, mas Deus há de nos conceder a oportunidade de voltarmos a reunirmos pessoalmente aqui na nossa casa. Quando? No tempo de Deus, e está de bom tamanho, né? Nós espíritas sabemos disso. No Evangelho de João, nos capítulos 12 e 14, tem ensinamentos muito apropriados para nós espíritas que entendemos o motivo da nossa reencarnação. Por que estamos na Terra? Porque estamos cumprindo este período entre os encarnados, que é o período do aprendizado e do crescimento em busca da nossa condição moral para uma vida melhor. Lá no capítulo 12, nos versículos 44 e 45, Jesus afirma: o Pai está em mim e eu estou com o Pai. Ao afirmar essas palavras, Jesus não disse que Ele é o Pai, Ele disse que o Pai está nele. Nas palavras, nos exemplos, nas atitudes e nas orientações. E Ele está com o Pai, pregando, ensinando e praticando todos os ensinamentos que o Pai o mandou transmitir para a Terra cumprir a sua missão evolutiva. Quem é o Pai? Esta foi a primeira preocupação de Allan Kardec quando ele começou a codificar o Espiritismo. A primeira obra foi o Livro dos Espíritos, onde ele faz perguntas, questiona e aperta os espíritos superiores acerca de todas as questões religiosas, científicas e filosóficas da vida, que é exatamente o que é o Espiritismo. Não é uma religião, é uma doutrina que associa a filosofia, a ciência e a própria religião, com conceitos fundamentais. Nós, espíritas, não podemos pregar nada que a ciência não comprova. E não podemos também afirmar nenhum tipo de pensamento que não seja sustentado pela filosofia. Este é o princípio da honestidade e da seriedade espírita. A doutrina espírita é uma doutrina pragmática. Ela não é uma doutrina fundamentalista e nem fisiologista. A doutrina espírita é pragmática. O que o Espiritismo fala, o Espiritismo prova, ou, melhor dizendo, a ciência prova. Quando o Espiritismo chegou falando sobre a comunicação entre o plano material e o plano espiritual, através da mediunidade e da incorporação, as outras religiões criticaram e diziam até que isso era coisa do diabo. À medida que a psicologia foi evoluindo, quando chegou Carl Gustav Jung, seguindo o pioneirismo de Freud, de Sigmund Freud, ele, através da psicologia descritiva,
que está amplamente explicada nas obras de Divaldo Pereira Franco, psicografadas por Divaldo Pereira Franco e esclarecidas pelo espírito de Joana de Ângeles. E quem quiser entender um pouco mais sobre essa psicologia, basta procurar por essas obras, está tudo lá. Mas o fato é que esse braço da psicologia trouxe para o homem a regressão, e aí leva o espírito encarnado dessa encarnação a outras encarnações anteriores. Ele volta ao ventre da mãe, ele volta a outra encarnação, ele volta ao plano espiritual, ainda agora através da regressão e das lembranças contidas na memória. O que o Espiritismo falou lá atrás com Allan Kardec, em 1857, a ciência veio provar a partir dos anos de 1900. Ou seja, nada que o Espiritismo fala vai deixar de ser provado pela ciência. O Espiritismo é uma religião pragmática, como eu disse. Então, quando Jesus fala, o Pai está em mim e eu estou com o Pai, ele está dizendo como nós devemos proceder para aprendermos e evoluirmos nesta encarnação. E aí ele ainda informa nesses mesmos versículos: eu vim para esclarecer, para aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, para que eles não fiquem nas trevas. Eu não vim para julgar. Se aqueles que ouvem as minhas palavras entendem os meus ensinamentos e não praticam, eu não os julgarei. Meus irmãos, se Jesus, que estava com o Pai e o Pai estava nele, não julga, quem somos nós para julgarmos? É muito comum esse negócio assim, daquela conversa de pé de orelha, no lar, no trabalho, entre grupo de amigos e até entre os grupos religiosos, né? A gente tem esse negócio de tentar tapar o sol com a peneira. Não, tem também nos grupos religiosos de todas as religiões, inclusive nas espíritas, aquele julgamento: viu fulano, olha a roupa de ciclana, você sabia que não sei quem toma um copo de cerveja? Não faça o julgamento. Jesus não julgou. Ore, peça a Deus e evite de propagar os defeitos ou as falhas de quem quer que seja. Esta é uma orientação divina, se ele não julgou. E o que ele fala sobre o julgamento? Aqueles que ouvem as minhas palavras, as entendem e não as praticam, as minhas palavras serão o juízo na sua própria consciência. E aí ele está se remetendo ao que Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos sobre o livre-arbítrio. Daí a necessidade de escolhermos muito bem as sementes que vamos jogando pelo caminho da nossa vida à medida que caminhamos. Se semeamos a semente do bem, da honestidade, da generosidade, da prática da caridade, do perdão, nós vamos colher a bondade. Se semeamos o ódio, o rancor, o revanchismo, as picuinhas, o egoísmo, a agressividade, nós vamos colher as consequências dessa semeadura, porque o plantio é facultativo. Deus respeita a nossa liberdade como seres inteligentes e capazes de tomar as nossas próprias decisões. Mas há a lei de causa e efeito. Ele respeita a nossa iniciativa, mas nós mesmos nos obrigaremos a resgatar cada plantio mal feito no passo da evolução, para que Deus esteja em nós também, para que nós estejamos com Deus. E aí o julgamento é uma das características mais cruéis que todos nós carregamos em maior ou em menor quantidade, e temos a necessidade de combater isso em nós para o nosso crescimento. Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está nesses mesmos capítulos e nesses mesmos versículos do Evangelho de João. Então nós temos de seguir Jesus como caminho, Jesus como verdade e Jesus como exemplo de vida para chegarmos ao Pai, para buscarmos a perfeição. Aliás, a perfeição está prevista no Evangelho segundo o Espiritismo, com um capítulo inteiro sobre o seu estudo, onde Kardec e os Espíritos nos esclarecem acerca do que seja a perfeição. Capítulo 17 fala sobre sede perfeitos e é aberto com a parábola características da verdadeira perfeição. Lá estabelece que as características da verdadeira perfeição são amar os vossos inimigos, porque se amardes apenas aqueles que vos amam também, que mérito terás nisso? Perdoa benevolentemente todas as faltas que os irmãos possam cometer em relação a você, porque se você não perdoa, qual é o motivo, a razão que você terá para pedir a Deus o perdão para as suas faltas, para que possa minimizar as suas dores? Se você não perdoa, não tem motivo para o Pai te perdoar também. Como é que você vai pedir alguma coisa para si que você não pratica em relação aos seus irmãos? Esteja sempre praticando o bem em toda a sua essência, em toda a sua benevolência, através da prática da caridade. E o próprio Allan Kardec fala sobre a condição de perfeição para os espíritas. Ele fala: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. E ele próprio, na sequência da parábola, explica o que é a perfeição para os espíritas ou para os seres encarnados. É impossível termos a prepotência, termos a arrogância de querermos sermos deuses. Estes que falam que são deuses, estes que falam que Deus falou com ele isso e mandou ele falar, não são deuses, são irmãos que estão pelo caminho, que precisam de oração e não de julgamento. Não adianta escrever na sua camisa, assim no peito, Jesus, se ele não estiver no seu coração, e muito menos escrever lá no seu carro atrás assim, propriedade exclusiva de Jesus, por 3 motivos. O primeiro deles: Jesus não precisa de bens materiais, ele era rei e não se apropriou de nada. O segundo deles: se é propriedade exclusiva de Jesus, por que só você anda nele? Coloque para trabalhar para todos aqueles que são também irmãos de Jesus. O irmão que não tem o carro e que precisa se locomover, o irmão que precisa ir até o hospital, o irmão que está pelo caminho, caminhando, às vezes longas distâncias, leva ele, o carro é propriedade de Jesus, não é seu. E o terceiro princípio está naquele que Jesus estabelece, que não amontoeis tesouro na terra, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ter um carro é uma necessidade do mundo moderno, mas você não precisa dizer que o seu carro é propriedade de Jesus. Seja você a propriedade de Jesus, usando o seu carro, a sua casa, os seus bens financeiros, as suas palavras, as suas ações, em favor da doutrina de Jesus, em favor dos ensinamentos de Jesus. Dê o exemplo, dê a palavra de conforto, dê a orientação necessária. Como o plantio é facultativo, se você planta o vício da bebida, o vício do cigarro, se você planta o vício da fofoca, se você planta a maledicência,
Você vai colher um problema de saúde pela bebida e pelo cigarro. Você vai colher o rancor das pessoas pelas suas atitudes. E você vai ter que resgatar isso futuramente, ou nesta encarnação, ou nas encarnações que virão depois. Mas como sermos perfeitos, então, se nós não podemos atingir a perfeição que Deus nos estabelece para atingirmos? Nós vamos atingirmos a perfeição de acordo com a nossa condição de encarnados. Não adianta ficarmos aí em jejuns castigando o corpo, como fazem os fundamentalistas, porque isso não trará a perfeição para nós. A nossa perfeição estará no nosso coração e nas nossas práticas. Nós temos um limite para a perfeição e ele será cumprido gradativamente. E é isso que estabelece Kardec na explicação da parábola, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro de Emmanuel, é o livro Trilha de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um livrinho muito pequeno, vocês podem perceber, mas de lições extremamente importantes que eu quero ler para vocês aqui. Uma que fala sobre a nossa perfeição na condição de espíritos encarnados na Terra e a paciência que nós temos de ter conosco mesmo para construirmos o ser perfeito que um ser humano pode conseguir através dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Diz Emmanuel: sejamos bons, não te aflijas com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso. Ergue-se a casa tijolo a tijolo, forma-se o rio gota a gota, constitui-se o tecido fio a fio, passo a passo. O mestre, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de santidade num simples momento, de vez que a virtude não é flor ilusória no jardim sublimado da alma. Nós não nos transformamos em um estalar de dedos e nem num momento para outro. Nós temos de fio a fio ir combatendo os nossos defeitos e de fio a fio ir colocando as nossas virtudes. De tijolo a tijolo nós vamos nos construindo, buscando as virtudes, e de gota a gota nós vamos transformando em rio a nossa condição espiritual, dando ao espírito a bagagem necessária para combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade excessiva, a sexualidade desenfreada. Isso nós vamos conseguindo aos poucos, não é de uma vez. É essa perfeição possível a nós que estamos encarnados. Se tentarmos fazermos isso de uma vez, nós entraremos em parafuso. Nós teremos sérios problemas de ordem espiritual obsessiva. Nós nos transformaremos não em religiosos e em estudiosos de uma doutrina filosófica e científica, mas em fanáticos. E o fanatismo só traz o pior. Continua Emmanuel: entretanto, se não podemos realizar o aprimoramento numa hora, devemos aprender a lição da bondade dia a dia. Não podemos deixar passar nenhuma oportunidade de aprendermos a praticar a bondade em cada momento do nosso dia. Sejamos bons para com aqueles que a divina bondade situou em nossos próprios passos, auxiliando-os na sua elevação. Muitas vezes nós temos condições de fazer isso. Um irmão em desespero, um irmão em um caminho que não é ideal, às vezes uma palavra mostrando para ele: olha, não faça esse negócio,
Não passe o seu irmão para trás, porque esse bem não é seu, será dele, e ao trazer para você, você ficará em dívida com a espiritualidade e lhe será cobrado depois. Nem sempre com a necessidade material, mas às vezes com a dor na alma, ou com a dor no corpo físico, com a incapacidade do corpo físico de você fazer outros negócios para resgatar esse negócio mal feito. Você está ajudando o irmão do caminho, sem julgamento, apenas com uma palavra de orientação. Às vezes tem um jovem e você está percebendo que ele está encaminhando para os modismos humanos, sobretudo aqueles ligados aos vícios, aos energéticos, às bebidas alcoólicas, às drogas. Oriente esse irmão, mostre para ele que estar consciente é o maior barato. Não tem barato melhor do que estarmos conscientes, donos de todos os nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes e da inteligência que Deus nos concedeu para o nosso crescimento. E com palavras amorosas nós podemos mostrar isso. E aí eu retomo uma questão que eu sempre bato nela. Precisa se tomar muito cuidado com a educação dos espíritos que Deus nos coloca dentro de casa na condição de filhos, porque ali a espiritualidade está nos entregando a argila para que possamos moldar a peça, esculpir a peça através da educação. A educação é o princípio de redenção de todas as almas. Todo espírito bem educado no seu lar e na infância tem maiores perspectivas de acerto ao ficar adulto, porque é lá na infância que está o alicerce da encarnação, daquela encarnação. E se o alicerce for bem feito, qualquer parede que subir sobre ele será sólida, porque ele a sustentará. Então, não abra mão do princípio da boa educação. Segue Jesus. Sejamos bons para com os que caíram na margem da nossa própria estrada, oferecendo-lhes o toque da nossa amizade ou encorajando-lhes o reerguimento com o sorriso da nossa compreensão. Alguém falhou em relação a nós? Alguém nos agrediu? Devolvamos a agressão com palavras de orientação cristã e ao invés de fecharmos a cara, vamos dar um sorriso para o irmão. Ele vai ficar sem graça e vai aprender que não adianta agir daquela forma, e é um ensinamento. E Emmanuel orienta ainda: sejamos bons para com as vítimas da maldade, amparando-as sem ruído, para que a maledicência emudeça e para que a calúnia imobilize as garras das trevas. Alguém está convivendo com o revanchismo, com a maldade por ser apenas mal com os outros, por orgulho, ele me fez isso, eu vou fazer isso, isso e isso com ele. Sejamos bons com essas pessoas. Se for tudo isso destinado a nós, pratiquemos a oração, o perdão. Eu não posso fazer isso de uma vez. Não tem problema, nós temos o nosso tempo humano. Não precisamos chegar e distribuir falsamente um abraço a essa pessoa que está nos agredindo e nos maltratando. Dê o tempo a você mesmo para que esse esquecimento proceda dentro de você, mas de imediato perdoe. Perdoe e vá buscando a compreensão para a aceitação da pessoa. E se você nunca mais aceitar, há de chegar um momento em uma das encarnações que você vai aceitar. Não se precipite, constitui o tecido fio a fio, levanta-se a parede, tijolo a tijolo, forma-se o rio, gota a gota. Então, não se precipite, apenas perdoe. Sejamos bons para com os fracos, que não podem ainda caminhar sem a neurastenia, sem a queixa, sem a lágrima, sustentando-lhe o coração
com os nossos braços fraternos. Aquele irmão que queixa que tudo está ruim, mania de perseguição, ninguém gosta de mim, nada que eu faço é valorizado. Sejamos bons com ele, ouçamos as suas críticas, façamos um contraponto às suas palavras, mostremos que o mundo é um mundo de provas e expiações, que os seres humanos têm as suas fraquezas na consideração com os outros, mas que nós devemos ter o fortalecimento de aceitarmos isso, e ele próprio precisa se autovalorizar, considerar as coisas boas que ele faz para ele mesmo, e assim os outros verão que ele é bom. Essa neurastenia é uma doença terrível e as pessoas que a possuem precisam ser orientadas, acalentadas, acolhidas para perderem esse processo obsessivo. Por onde passamos, há sempre alguém que espera um pouco de carinho a fim de restaurar. Sejamos bons distribuindo o carinho. Na harmonia da natureza, a flor estende o perfume, a ave carreia a música, a fonte desliza servindo, a árvore produz reconforto e alegria, exaltando o sol que mergulha na terra em ondas ilimitadas de luz. Por nossa vez, ofereçamos a bondade a quem passa por nós ou a quem respira conosco, e estaremos louvando a infinita bondade do Pai Celestial, que em todos os ângulos da vida nos envolve em sua bênção de amor. Essa é a perfeição que nós podemos alcançar. Nós não vamos virar deuses de um dia para a noite. Nós somos seres humanos plasmados em um corpo que tem tendências materiais e que precisa dessas tendências para a sua sobrevivência. Cuidemos bem do nosso corpo, tenhamos com o nosso corpo o amor necessário por ele, como um instrumento necessário para a nossa evolução espiritual. Nos amemos, porque se devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós não nos amarmos, nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, não vamos amar os próximos também. E esse é um princípio da bondade humana possível de ser alcançada. Nós temos de nos voltarmos para a prática do bem 24 horas por dia, entendendo que temos defeitos de outras encarnações, desta encarnação, que precisamos trabalhar em nós a busca do consolo, a busca do conforto e a busca da correção desses defeitos, mas com a determinação da frequência e sem a escravidão do fanatismo. O Espiritismo não é uma doutrina para fanáticos. O Espiritismo é uma doutrina de serviço prestado de várias formas, serviço prestado por todos nós que estamos na doutrina espírita, a nós mesmos, aqueles que nos procuram, serviço prestados a cada um que retorna para o nosso crescimento na tentativa de sermos bons. O nosso diretor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo, foi prova inconteste dessa situação. Era católico e quando houve a explosão mediúnica em que ele se transformou em espírita para assumir a sua missão na terra, ele enfrentou muita perseguição. Sacramento, que era uma cidadezinha pequena e ainda o é, se transformou em um núcleo de sofredores e chegava gente de todas as partes, e aí quase todas as casas foram transformadas em pensão. O padre Pedro Ludovico de Santa Cruz, que vem a ser primo de Pedro Ludovico Teixeira, o fundador de Goiânia, que era grande amigo de Eurípides à época
em que Eurípides era católico, aproveitou-se da explosão mediúnica de Eurípides e abriu várias pensões onde ele locava os espaços para quem chegava e arrecadava um pouco mais de recursos para a sua paróquia. Mas, consequentemente, ele perseguia e combatia Eurípides como um servidor do diabo. E o seu tio, o médico João Teixeira, pai de Pedro Ludovico Teixeira, abriu contra Eurípides Barçanufo um processo por prática ilegal da medicina. Quando Eurípides recebeu a cópia do processo e foi orientado a buscar as testemunhas de defesa, ele orientou a cada uma daquelas testemunhas, que eram pessoas que tinham recebido o tratamento de Eurípides: não quero uma só mentira, um só exagero, eu não quero nenhuma defesa que não esteja dentro da verdade. E ele compareceu perante ao juiz, e o juiz perguntou para ele: o senhor pratica medicina? Ele respondeu: não, eu pratico a mediunidade. Mas como o senhor professa e realiza as suas curas? Através da incorporação e orientação do espírito de Adolfo Bezerra de Menezes, que foi médico na sua última encarnação. Mas o senhor ministra a receita? Não, eu tenho uma farmácia homeopática onde os amigos espirituais nos orientam, a mim e aqueles que trabalham na farmácia, e nós manipulamos o medicamento natural para cada um dos males. A receita que eu ministro através do espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ela é encaminhada exclusivamente a essa farmácia, porque é uma relação espiritual e material, não é uma relação médico-paciente. E todos aqueles que passaram pelo juízo falaram a mesma coisa, e o processo foi arquivado por falta de consistência. Tem até duas histórias curiosas de Eurípides acerca de obsessões que ele pôde curar, porque, sobretudo, Eurípides fez amputação, Eurípides curou câncer, Eurípides curou a tuberculose, à época um mal que a medicina não conseguia dar volta facilmente. Eurípides curou a epilepsia, a catalepsia, Eurípides curou mal de Chagas, Eurípides fez todos os tipos de cura possível através da sua mediunidade. Mas quem mais procurava sacramento eram as famílias das pessoas consideradas loucas, aqueles obsediados que a medicação alopata ou homeopata não conseguia dar volta nas suas obsessões, indivíduos extremamente agressivos. Normalmente se trancafiava a esses indivíduos em cômodos construídos pelas famílias, e eles viviam lá trancados, sofrendo, gritando dia e noite, sabe Deus vivendo como. E em algumas famílias, inclusive, naquela época, chegava a se sacrificar a vida desse irmão para que ele não pudesse sacrificar outras vidas, dado a agressividade que ele tinha. E os de famílias de baixa renda, então, viviam pelas ruas e acabavam mortos pelos outros pela sua agressividade. E esses irmãos, então, essas famílias começaram a procurar Eurípides para a cura desses irmãos. E ele normalmente recebia esses irmãos. No porão do colégio Allan Kardec, ele fez quartos com grades. Chegavam tão agressivos que eram colocados naqueles quartos. E ao final das aulas do período noturno, Eurípides reunia-se com os médiuns e ia para o salão principal, salão de eventos, trazia todos aqueles irmãos obsediados, e ali havia o trabalho de desobsessão através do passe magnético curador, através da disciplina do espírito desencarnado que estava provocando tudo aquilo, e através de medicações manipuladas na farmácia para a recomposição
neurológica, a recomposição emocional do corpo daquele irmão. Tem duas situações dessas em que Eurípides acolheu pessoas obsidiadas que são muito interessantes. Tem várias, mas duas são muito interessantes. O senhor Arlindo Gomide, que era tio de Jerônimo Cândido Gomide, aluno de Eurípides, discípulo de Eurípides, que veio a Goiás e fundou a cidade de Palmelo, a primeira cidade espírita do Brasil, que ainda hoje continua trabalhando em prol da doutrina espírita e dos sofredores. Foi seu Jerônimo Candinho quem fundou a cidade de Palmelo. Mas o seu Arlindo, no processo obsessivo de uma paixão mal resolvida, ele entrou em desespero e queria colocar um fim à vida. Comprou o tártaro emético e ingeriu. E o tártaro, ao invés de mexer com as suas funções vitais, graças a Deus, graças à benevolência divina, mexeu na sua função psicomotora e emocional. E ele, ao invés de morrer, pegou uma carabina, um revólver e começou a dar tiro em quem aproximasse. Jerônimo Candinho, ainda adolescente, correu lá e falou: professor Eurípides, o meu tio está transtornado. Pegou a carabina dele, várias balas, pegou o revólver e muitas balas, e quem aproxima ele está tacando bala, está atirando em todo mundo. Aí seu Eurípides meditou um pouco e falou: vamos lá, Jerônimo, seu Jerônimo, ele chamava todos de senhor. Aí Jerônimo Candinho falou para ele: professor, eu não vou não, ele vai dar tiro na gente lá e eu não estou disposto a desencarnar tão cedo, e nem o senhor. Pô, vamos lá, eu estou falando para que você vá comigo lá. E Eurípides era muito enérgico. O professor Eurípides falava e falava com energia. E Jerônimo Candinho, mesmo com muito medo, e o medo é uma condição natural do ser humano, foi com o professor. E foi chegando perto, e Eurípides disse a Jerônimo: não tenha medo, as balas não nos atingirão. Quando chegou mais próximo ainda, falou: seu Arlindo, coloque as armas no chão. E fixou o olhar no seu Arlindo, emitindo uma carga fluídica, que na hora o seu Arlindo desceu as duas armas para o chão. Seu Arlindo, levante e venha comigo e com o seu Jerônimo. Vamos até a farmácia. O levou até a farmácia em que Eurípides manipulava a medicação homeopática como autodidata inspirado pelos bons espíritos, e lá fez uma lavagem estomacal. O seu Arlindo vomitou o tártaro emético e recebeu o tratamento e voltou ao juízo normal, e consequentemente recuperou a saúde emocional, e aquele caso de amor mal resolvido deixou de o perturbar, e ele ficou curado da obsessão, e nenhuma das balas que ele atirou em direção a Jerônimo e a Eurípides atingiu nem o professor e nem o discípulo. Um outro caso, um negro muito forte chegou a Sacramento e não foi encaminhado direto para o porão do Colégio Allan Kardec. Ficou por ali porque a obsessão dele era uma obsessão diferenciada. Às vezes ele era poeta, ficava na praça fazendo versos para quem passava, versos elegantes, versos simpáticos, e a população até gostava daquilo. Só que um dia ele teve um surto obsessivo e na porta da prefeitura ele resolveu destruir tudo, e ele era extremamente forte, e a polícia local de Sacramento foi toda mobilizada para deter aquele senhor, mas ninguém dava conta, a força dele era descomunal. E um dos soldados falou: vamos buscar o professor Eurípides Barçanufo. Quando o soldado chegou, o professor já estava pronto para ir. Falou que sabia do que se tratava, chegou lá e estava um monte de soldados segurando o homem, que se debatia consigo mesmo e com os soldados também. E ele falou: solte o homem, por favor.
Não, professor, ele vai machucar o senhor, ele vai nos machucar. E ele falou com a autoridade que lhe era peculiar: solte o homem. Soltaram, e ele novamente fixou o olhar sobre o homem, emitiu a carga de fluidos curadores, e o homem acalmou. E ele falou: meu irmão e irmãos desencarnados, vamos à procura da luz e da libertação. Sigamos para o porão do Colégio Allan Kardec, onde todos receberão a cura para esse sofrimento. E levou esse irmão para o Colégio Allan Kardec, e lá esse irmão também passou pelo tratamento e foi liberto. De forma que Eurípides aproveitou toda a encarnação dele para ser bom, para ser útil, para construir em si um ser melhor. Claro que nós não vamos ser um Eurípides Barçanufo, claro que nós não vamos ser um Chico Xavier. São espíritos muito evoluídos, que vieram à Terra muito mais para doar do que para receber, mas nós podemos sermos bons dentro da nossa condição humana, entendendo que vamos construindo passo a passo o nosso caminho, levantando a nossa parede, tijolo a tijolo, fazendo o nosso tecido fio a fio e nos transformando em rio, gota a gota. Aceitemos as nossas fraquezas, lutando contra elas para o nosso crescimento, para que sejamos bons. Que Deus, em sua infinita bondade, cuide de todos nós nesse momento, para que essa bondade também propague a nós e nós possamos transmiti-la àqueles que cruzam o nosso caminho. Fiquem todos em paz, fiquem todos sobre a luz do Espiritismo. Obrigado a todos. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Kleber pelos edificantes e esclarecedores ensinamentos da noite de hoje. Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para a leitura do livro Agenda Cristã, e para isso nós contamos com a colaboração da nossa irmã Patrícia, a quem nós passamos a palavra. É com você, Patrícia. Boa noite. Hoje nós vamos ler o capítulo 37 da Agenda Cristã. A leitura será feita 2 vezes em relação a cada tópico, para que possamos refletir melhor sobre cada um desses ensinamentos. O título do capítulo 37 é Liberte sua alma. Não se prenda à beleza das formas efêmeras, a flor passa breve. Não se prenda à beleza das formas efêmeras, a flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Em Citatus, o cavalo de Calígula podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Em Citatus, o cavalo de Calígula podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente.
Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice do lírio. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. A gente fica então com essa leitura para nossa reflexão e uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Patrícia. Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos na noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Aqueles irmãos que quiserem já podem colocar uma água em cima da mesa aí do seu lado. E para este passe, esse trabalho de passe e fluidificação das águas, nós chamamos o nosso irmão Romildo para dar o início da aplicação dos passes e das águas fluidificadas. Nós vamos lembrar de um pensamento de Paulo que diz assim: agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas é a caridade. Está lá em Coríntios 13:13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Nesse instante, a prece que Jesus nos ensinou é o Pai Nosso, que sempre ilumina o nosso espaço do céu à terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como em todo o espaço. Dá-nos o pão de cada dia, como sempre deu o Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis entregues à tentação, e livra-nos de todo mal. Que o mal possa, assim, sempre procurar o bem, para ter seus ensinamentos, seu discernimento, e assim aplicar o bem para nos fortalecer constante o nosso caminho. E assim, Jesus, é a prece para os passes e as águas fluídas. E nesse instante, colocamos o nosso copo com água para ser fluidificada ou magnetizada essas águas que vêm trazer a nós a saúde completa, moral, espiritual, até mesmo material. E assim, acreditando e a fé que nós levamos em nosso Mestre Jesus, porque ele sempre nos ensinou: bem-aventurados que sofrem, porque é através disso é que nós procuramos a saúde melhor para todos nós. E para a fluidificação das águas nós temos uma pequena oração que dizendo assim: abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado ao nosso irmão Romildo pelo trabalho do passe.
Eu quero confessar a vocês, meus irmãos, que eu gosto muito do passe do Romildo. Parece que a gente sente uma vibração maior. Cada um sente de uma maneira, né? Eu particularmente gosto muito. Obrigado, Romildo. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos na noite de hoje e nós queremos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que de forma virtual, e desejando a todos uma boa noite, uma boa semana, de muita paz, de muita reflexão. Para encerrar os nossos trabalhos, nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão Giovânio para fazer a prece final da nossa reunião. É com você, Giovânio. Deus de infinita misericórdia e sabedoria, nós agradecemos pela dádiva da vida, pela oportunidade da existência, pela graça de poder estar aqui reunidos em nome de Jesus para estudar os vossos ensinamentos. Jesus, doce e amado Mestre, nós louvamos o teu santo nome, pois sabemos que és a verdade e o caminho pelo qual devemos percorrer. Bons Espíritos, tarefeiros do bem, nós agradecemos por tudo quanto tem nos ofertado. Agradecemos pela harmonização, pela sintonia, pelo auxílio a cada um dos irmãos aqui presentes. E a nosso anjo da guarda, nós agradecemos pelo incansável trabalho junto a cada um de nós, nos intuindo e nos auxiliando para que a nossa sintonia permaneça com a espiritualidade maior. Deus de infinita sabedoria, queremos nesse momento agradecer essa oportunidade ímpar e como eternos pedintes que nós somos, queremos pedir que a vossa luz, a vossa paz, a vossa bênção esteja em todos os corações angustiados e sobrecarregados sobre a face da terra, que possam estar a paz de Cristo no coração das pessoas que estão desesperadas, das pessoas que estão nos presídios, nos hospitais, aqueles que estão necessitando de alimentação, de agasalho, de esperança, de cura espiritual e também física. Que a vossa luz se faça para todos, que abençoe os nossos cientistas que estão em busca de um antídoto para curar o Covid-19. Abençoe os nossos governantes para que tomem as decisões que facilitem e que auxiliem o progresso da humanidade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, da equipe de Eurípides Barçanufo, damos por encerrado mais uma reunião nesta noite de segunda-feira e que assim seja. Amém.